Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, precisamos que você faça aquelas coisas tradicionais e que a gente pede, que a gente implora, que a gente mendiga todo vídeo, que é o que? Já deixar o like nesse vídeo, por favor, não espere o final do vídeo, senão você esquece, ou como muitos não chegam no final do vídeo. Então já deixa o like agora, da mesma forma, aperta aí o botão de inscrição, você não paga nada, não tem assinatura, é grátis, já mete o dedo no botão da inscrição. Se você falar, mas eu me inscrevi no passado, confere se a inscrição está ativa, porque o YouTube às vezes retira os inscritos, tá certo? Da mesma forma de ajudar o canal a crescer e talvez ajudar alguém que esteja precisando é compartilhando esse vídeo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Pra você agora, tem um tal de sininho aí do lado, perto do botão de inscrição, mete o dedo nesse sininho, que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui neste canal. E tem um comentário aí abaixo, comente, utilize esse espaço, faça o que quiser, elogio, crítica, tá com dúvida? Lá também é o lugar. Pergunte, fique à vontade. Esse troço aí de comentário dá engajamento pro canal. YouTube olha com bons olhos, então utilize, tá certo? Se você vai realizar o Evangelho no lar, antes de começar, vai lá, separa o seu copo aí, né? Como a gente já comentou ao longo aí desses 3 anos. Então, separa o seu copo ou a sua garrafa com água, para no final do Evangelho a espiritualidade fluidificar essa água. E o que é fluidificar a água? É colocar ali, digamos assim, alguns remedinhos que a gente precisa para nos ajudar a passar pelos obstáculos que estão aí presentes na nossa vida. Então, a espiritualidade coloca nessa água o que você está precisando ali para te ajudar nesse momento, tá? É legal lembrar que se você mora com alguém, você pode colocar uma água, um copinho, né, para cada pessoa, que aí é direcionado o remédio ao qual cada um está precisando, tá legal? E se você está sentindo aí uma necessidade, né, ou uma vontade de orar por alguém, de enviar boas vibrações, você pode fazer da seguinte maneira. Você vai pegar o nome desta pessoa, você vai anotar onde você preferir, tá? Se ela estiver encarnada, junto do nome dela, você vai colocar o endereço da residência ou o endereço do hospital, caso ela esteja, né, internada, hospitalizada. E se essa pessoa, em específico, já estiver desencarnado, no lugar do endereço, você vai colocar a data do desencarne dela, tá bom? Lembrando que é importante que a gente tenha fé, que a gente ore, né, com vontade, para que as nossas orações, as nossas vibrações sejam levadas até o destino. Foi? Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar Sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito a fim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje é
tá aqui como um centro espírita Caminheiros do Bem. Não tem o nome do autor, tá? E a mensagem é: o Espiritismo nos faz compreender que não somos vítimas das dolorosas ocorrências, mas que devemos aproveitar para ampliar a visão sobre a imortalidade da alma, a fim de aprender, com responsabilidade, a lição desse momento tão singular. Mensagem do Centro Espírita Caminheiros do Bem. A leitura do Evangelho de hoje, ela está no capítulo 1. Nós vamos ler os itens do 5 ao 7. Lembrando para você, se você estiver chegando agora, né, tá acompanhando o canal, a gente faz um resumo para essa leitura não ficar muito cansativa, tá? Então, quando você tiver uma oportunidade, você pode ler todos os itens aí por completo, para uma outra compreensão, um outro ponto de vista, de acordo com o que a gente vai comentar aqui, tá legal? Então, capítulo 1, itens do 5 ao 7, e o título é O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por esta razão encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Pessoal, não foi proposital. Esse é um dos pouquíssimos temas ainda que a gente tem no nosso Evangelho ao longo desses 3 anos, que no último dia 1º este canal comemorou 3 anos de inauguração. Mas foi legal porque hoje esse tema, né, a gente quer acreditar que você que nos acompanha vai ficar fácil, porque na verdade tudo que foi falado ao longo desses 3 anos, ao longo do Evangelho, traduz o que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é a terceira revelação, como já foi dito. A primeira foi Moisés, que veio com os 10 mandamentos, aquele formato de uma autoridade impondo regras, porque naquela época era necessário, e assim, não vamos voltar nesse mesmo assunto. Depois Jesus, e por último, terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele não veio criar nenhuma religião, ele não veio falar que ele é a verdade e que está tudo certo. O Espiritismo, ele foi codificado, ele não foi criado, ele não foi psicografado, ele foi codificado pelo famoso, conhecido, que a gente fala inúmeras vezes, Allan Kardec, tá? O Espiritismo também começou um pouco lá atrás com as irmãs Fox, que aí em breve temos informação que vai sair um filme. Com os negócios lá das mesas girantes, elas perguntavam, faziam uns barulhos lá. Então o Espiritismo começou lá atrás, tá certo? O Espiritismo está embasado em 3 bases, que é o que? Ciência, filosofia, religião. Essas 3 bases formam o Espiritismo, tá certo? E o Espiritismo, ele vem tirar a venda dos nossos olhos, responder perguntas que até então antes não tinham respostas. Você que talvez antes de seguir o Espiritismo, antes de seguir esse canal, era de uma outra religião, né? Ou até então não acreditava em nada, mas tinha perguntas que não encontrava respostas, né? Não estamos aqui para falar que tal religião está certa ou aquela religião está errada e assim por diante, tá? Eu estou defendendo aquilo que acredito. Não estou dizendo que é a verdade absoluta. É aquilo que acredito e aquilo que eu estou expondo. Mas o Espiritismo veio responder, tem resposta para tudo. Por que uma criança nasce com certa deficiência, a outra nasce bem? Por que uma criança nasce no meio de uma favela passando fome e a outra nasce rica, né? Com tudo ao seu redor.
porque alguém nasce sem uma perna, sem um braço, né? Porque uma sofre tal coisa, a outra assim. Tem resposta para tudo. O Espiritismo também vem nos mostrar a imortalidade da alma, como muitos de nós que antes de adentrarmos, antes de seguirmos, antes de estudarmos o Espiritismo, acreditavam o quê? Morreu aqui, vai lá pro tal do julgamento final, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E o Espiritismo mostra que não existe isso, tá? Existe o céu e o inferno? Existe, está dentro de nós. Nós provocamos o nosso céu e o nosso inferno. Mas ele traz o quê? A imortalidade da alma. E aí, quando eu falei das 3 bases, ciência, filosofia e religião, e ele não vem contra a ciência. Como foi a criação do mundo? Charles Darwin começou dos seres unicelulares e assim por diante, né? Macaco. E o Espiritismo confirma que foi assim. O espírito, que foi criado simples e ignorante, lá, unicelular, ele foi evoluindo até chegarmos na figura humanoide. E Deus, na sua imensa sabedoria, nos permite reencarnarmos inúmeras vezes, quantas vezes for necessário, para evoluir, para aprender, né? Também, como já foi dito, a gente reencarna em diversos mundos, nos primitivos, provas e expiações e assim por diante, como já falamos aqui. E cada reencarnação é uma oportunidade de aprendizado. Cada mundo que você reencarna é uma escola o qual, quanto mais você aprender, mais você vai galgando degraus aí no seu grau evolutivo. O Espiritismo também ensina que a nossa meta é fazer o quê? Chegar ao padrão Jesus e assim não precisarmos reencarnar. O Espiritismo também nos mostra que a nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui nós só estamos de passagem num corpo o qual nos foi emprestado, mas a nossa verdadeira vida é lá. Quando a gente aponta assim ou assim, sei lá, é no plano espiritual. Então, o Espiritismo nos revela muitas coisas, revela a ação, a causa e o efeito, ação e reação. Você provocou algo, você vai receber em troca igual ou maior proporção, agora ou em um futuro. E aí explica, não mostra que não tem um Deus vingativo. Porque eu fiz o mal, Deus me vingou. Não, é a lei de ação e reação. Então, por isso que eu disse no começo do vídeo, foi legal esse tema cair agora, porque vai fazendo uma breve lembrança de tudo aquilo que a gente falou nesses 3 anos, né? O que é o Espiritismo. Então, não vou me estender aqui, porque tem tanta coisa para falar sobre o Espiritismo, e vou deixar a Vânia com a palavra. Tem alguma coisa assim? Tem, sempre. Porque o Espiritismo, como o Renato falou, ele vem para nos esclarecer, para nos tirar aquela venda dos nossos olhos e achar que existimos neste planeta. A partir do momento que morremos, acabou ali, né? Ou a gente vira pó, ou como o Renato disse, a gente vai para o céu, ou vai para o inferno. Então o Espiritismo ele veio para nos esclarecer que sim, nós estamos neste plano, estamos vivendo aqui, porém aqui é uma nova oportunidade para que o nosso espírito, a nossa alma, né, possa evoluir enquanto espírito imortal. E ao longo, né, de toda essa evolução, a gente vai tendo a oportunidade de cada vez melhorar um pouquinho mais. Então o Espiritismo ele serve para isso, para mostrar que o espírito ele é um espírito em evolução, onde ele vai ter as suas várias oportunidades para poder evoluir a cada encarnação. E aí ele vem também para poder explicar o porquê de uma pessoa, digamos assim, nascer mais beneficiada e outro, né, no nosso ponto de vista, não ter tantos esses benefícios. Por quê? Por conta da lei da causa e reação.
O que eu fiz, eu vou colher. E que a gente, ao longo das nossas várias existências, nós vamos passando por provas e por expiações. Por que a gente passa por provas e expiações? A fim de resgatar algo de não tão bom assim que nós fizemos em outras encarnações e a fim de que o nosso espírito possa também evoluir. Vai ter encarnações que nós vamos passar por situações melhores? Sim. Porém, se em algum momento dessa encarnação ao qual eu estava bem, eu falhei em algum momento, numa próxima encarnação, eu não venho às vezes tão bem assim para tentar resgatar aquela minha falha, né, de uma outra existência. E tudo isso para chegar aonde? Para chegar no espírito puro. Aquele espírito onde ele não tem mais o seu orgulho, ele não tem mais, né, a vaidade, ele não tem mais a inveja entranhada em si e que tenha conseguido desenvolver todas as suas virtudes e chegar no espírito puro, que essa é a intenção. Só que para isso tem um longo caminho a percorrer. O espiritismo também vem para explicar que não existe mais fantasma, né? Assombração, que é o que? Na verdade são espíritos desencarnados que, dependendo do seu grau de evolução, ficam perdidos ou ficam presos ao material. Por quê? Porque não conseguiu trilhar um caminho da evolução nesta encarnação que fizesse com que ele se desprendesse, com que ele desapegasse dos bens materiais. Então o Espiritismo ele vem para nos esclarecer, para tirar a venda dos nossos olhos diante de muitos assuntos. Só que eu só vou conseguir compreender a partir do momento que eu estiver disposto, que eu estiver aberto para que eu possa estudar sobre o assunto e receber essas informações para poder compreender como que o nosso planeta funciona, né? Porque muitas pessoas ainda acham que só existe esse plano, que não pode existir um outro planeta parecido com o planeta Terra. Dentro de um universo inteiro, só este planeta é que é possível ter vida? Alguém já parou para se perguntar? Muitas pessoas sim. Outras pessoas vão falar, não, isso daí é bobagem. Algumas pessoas você vai falar, não, existe vida, né, depois que você morre. Vida no sentido de que o espírito continua, né, vivo, porque ele é imortal. Muitas pessoas vão falar, isso daí é papagaiada, até parece que existe, morreu, acabou, não tem mais. Mas para isso a pessoa, para poder compreender, para poder aceitar todas essas informações que o Espiritismo traz, ela precisa estar aberta a receber novas informações, a receber novos conhecimentos. Quando eu estou fechado e acredito que a minha verdade é a única verdadeira, né, neste plano, eu não vou conseguir compreender. Então, realmente, eu vou falar que ele é um charlatão. Lá, não existe espírito, né? Não, isso aí é coisa da cabeça das pessoas. Então, eu preciso estar aberto para novas filosofias, para novos conhecimentos, para novos estudos. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito ali fechadas. Elas querem acreditar somente na verdade delas. Hoje em dia, tem pessoas que nem acreditam mais que a vacina pode, né, salvar vidas. Mas, enfim, a pessoa precisa estudar. Ela precisa estar aberta para novos conhecimentos e aberta também para entender e receber conhecimentos já pré-existentes, porque os cientistas ao longo de muitos anos eles não estudaram à toa, né? Foram anos e anos de pesquisas e são espíritos que são bem evoluídos e que encarnaram neste plano para justamente fazer essas novas descobertas e ajudar com que o nosso planeta evoluísse ao longo de milhões, milhares de anos. O Espiritismo, e quando eu falo o Espiritismo,
para ficar mais fácil o entendimento, mas é a espiritualidade, né? É Jesus. A única intenção é a nossa reforma íntima. E como que faremos nossa reforma íntima? Com os ensinamentos de Jesus. O guia ele deixou, é o Evangelho, tá? O Evangelho ensina o quê? A você sobrepor a moralidade sobre as coisas que atrapalham a sua evolução. Que a Vânia falou, é orgulho, é inveja e assim por diante. Então, trabalhando a sua moralidade, automaticamente você começa a se reformar intimamente. Se reformando intimamente, o seu espírito evolui e aí vai galgar degraus aí em mundos superiores no seu processo evolutivo, tá? Base do espiritismo: amor, caridade. Isso aí também já foi falado inúmeras vezes. Quer evoluir? Quer dar um avanço aí na sua reforma íntima? Pratique a caridade. Não aquela caridade embasada na amostragem, em prevalecer coisas para si, mas fazer com amor para o próximo, para o outro, tá? Então, vamos cessar por aqui, porque tem muita coisa aí para falar do espiritismo e já falamos também muita coisa do espiritismo. É só você voltar aí nos 157 vídeos, nos 157 evangelhos gravados ao longo de 3 anos, tá certo? Então é isso. Mas tem uma pessoa, um espírito que sempre contribui com o nosso evangelho. E outra coisa, explica melhor. E outra coisa também do espiritismo, ele revelou, ele mostrou a comunicação entre os seres desencarnados e os seres encarnados. Por enquanto é só audível, é só escrito, é só numa tela, pintado, mas Chico, em um passado distante, relatou que em um futuro a comunicação com seres desencarnados vai ser feita como uma mensagem de vídeo do WhatsApp. Vai ter um equipamento e você vai conseguir conversar com aquele ente querido que desencarnou, claro, mediante autorização e assim por diante. Você vai conseguir ter uma conversa aí numa mensagem de vídeo. Olha só como ainda o espiritismo tem muita coisa a nos trazer, a nos oferecer e a nos mostrar. Basta a gente querer, estar aberto e disposto a entender, a estudar e aprender, tá certo? E tem aqui mensagem do Espírito Roberto. O Espiritismo é uma doutrina que esclarece e consola, trazendo uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus. Ele não modifica o Evangelho, mas o explica à luz da razão, ajudando o ser humano a entender a justiça e o amor de Deus. Ele esclarece que somos espíritos imortais, em constante evolução, e que a vida na Terra é uma escola, onde cada experiência tem um propósito educativo, e que Deus, na sua infinita bondade, jamais pune, sem oferecer também a chance de reparação. Acima de tudo, o Espiritismo convida à transformação interior, incentivando a prática da caridade, do perdão e do amor ao próximo, pois somos responsáveis por nossas escolhas, onde, através da lei de causa e efeito, não pune, mas sim dá chance do crescimento. Sendo assim, o Espiritismo nos mostra que a vida continua após a morte e que os laços de amor permanecem além da existência material. Nada se perde quando o verdadeiro é construído no bem, vivendo o Evangelho no dia a dia, aproximando-se cada vez mais a Deus. Mensagem do Espírito Roberto.
Então vamos encerrando por aqui, vamos entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente nas suas orações, tá certo? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine aí o local onde vocês estão praticando o Evangelho, que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a que esteja aí próximo a vocês, que possa fluidificar as nossas águas, para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Pessoal, então é isso. Lembrando, o Espiritismo nos mostrou o que? Da onde viemos, o porquê estamos aqui e para onde vamos. Tá com dúvida? Tem curiosidade? Você não tem resposta para inúmeras perguntas? Aconselho, Livro dos Espíritos. Você consegue aí, jogando no Google, você consegue baixar. Lá vai ter todas as respostas para todas suas perguntas. É um livro de perguntas e respostas. Livro do Espírito. Fica a dica. Tá certo? Então é assim. Vamos encerrando por aqui. Deixa o like, se inscreve, faz aquelas patifarias de YouTube, por favor. Não, faz os negócios aí, tá bom? Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. Trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão para todos vocês. Tá legal? Uma super semana abençoada. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço, um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.